Você pode estar perdendo músculo com Mounjaro e ficando flácida. Tem algo acontecendo com muitas pessoas que estão usando Mounjaro que ninguém está falando com clareza, e pode estar acontecendo com você agora sem perceber. Você olha na balança e vê o número caindo, sente a roupa ficando mais larga, recebe elogios e acha que está tudo certo. Só que quando se olha no espelho com mais atenção, alguma coisa não parece certa. O corpo parece menor, mas não parece melhor. Falta firmeza, falta definição, e surge uma sensação estranha de que você está emagrecendo, mas ao mesmo tempo perdendo algo importante. E aqui está o ponto que muda tudo. Nem todo emagrecimento é saudável. Nem todo peso que você perde é gordura. Existe um tipo de perda que pode comprometer completamente o seu resultado, seu metabolismo e até a forma do seu corpo. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Você não sente dor, não percebe na hora, não recebe nenhum alerta claro. Quando percebe, o dano já começou a aparecer no espelho. Muita gente começa a usar Mounjaro e comemora a redução do apetite como se fosse a solução perfeita. Só que essa mesma redução pode levar a um erro que quase todo mundo comete, sem perceber. Comer menos do que o corpo realmente precisa. E quando isso acontece, o corpo não interpreta como estratégia de emagrecimento. Ele interpreta como ameaça. E quando o corpo entra nesse modo, ele começa a tomar decisões para sobreviver, não para te deixar com um corpo bonito. Ele reduz gasto de energia, desacelera processos e começa a usar o que tem disponível para manter funções vitais. E é exatamente aqui que entra o risco que quase ninguém te explica antes de começar. Se você está usando o Mounjaro, pensando em usar, ou já percebeu que seu corpo está diferente mesmo emagrecendo, você precisa entender o que está acontecendo por trás disso. Porque existe uma diferença enorme entre perder peso e construir um resultado que realmente vale a pena. E no próximo ponto, você vai perceber algo que talvez nunca tenha reparado antes, mas que pode estar acontecendo com você todos os dias, sem que você perceba. Existe um detalhe que passa completamente despercebido pela maioria das pessoas que estão emagrecendo com Mounjaro, e é exatamente por isso que ele se torna tão perigoso. O seu corpo não avisa quando está perdendo músculo. Diferente da gordura, que você vê diminuindo na balança, a perda de massa muscular acontece de forma silenciosa, sem dor, sem sinal claro e sem um alerta imediato. Você continua sua rotina normal, se alimenta menos porque não sente fome, vê o peso cair e acredita que tudo está funcionando perfeitamente. Só que por trás disso, o seu corpo está fazendo escolhas que você não está vendo. Ele precisa de energia para manter funções básicas como respirar, manter o coração batendo e sustentar seu cérebro funcionando. Quando você não entrega essa energia através da alimentação, ele precisa buscar em algum lugar. E o que pouca gente entende é que o músculo é metabolicamente caro para o corpo manter. Em um cenário de baixa ingestão de comida, principalmente de proteína, o corpo começa a enxergar o músculo como um gasto desnecessário. E é nesse momento que ele começa a reduzir essa massa, usando como fonte de energia para sobreviver. Não é porque ele quer te prejudicar, é porque ele está programado para te manter vivo. O problema é que isso acontece enquanto você acredita que está evoluindo. Você sobe na balança, comemora menos quilos, mas não percebe que parte dessa perda não é gordura. E isso muda completamente o resultado final do seu emagrecimento. Porque o músculo é o que dá sustentação ao corpo, é o que mantém a firmeza, o contorno e até a aparência de um emagrecimento saudável. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Você pode estar emagrecendo e, ao mesmo tempo, piorando a qualidade do seu corpo. E no próximo tópico, você vai entender por que isso começa a aparecer no espelho de uma forma que incomoda, mesmo quando o peso continua caindo. É aqui que a maioria das pessoas começa a sentir algo estranho, mas não consegue explicar. O peso continua descendo, a roupa continua ficando larga, mas quando se olha no espelho, a sensação não é de evolução. O corpo parece menor, porém mais mole, sem firmeza, sem aquele aspecto saudável que você imaginava quando decidiu emagrecer. Isso acontece porque o músculo é o que sustenta a pele. Ele funciona como uma base que preenche, dá forma e mantém o corpo com aparência firme. Quando você perde essa base, mesmo que esteja emagrecendo, o resultado visual muda completamente. A pele começa a parecer mais solta, o contorno do corpo perde definição e surge a sensação de flacidez. E o mais curioso é que isso costuma gerar confusão. A pessoa pensa que ainda precisa emagrecer mais para melhorar o resultado, quando na verdade o problema não é excesso de gordura, é falta de estrutura muscular.
Então ela continua comendo menos, continua reduzindo calorias e, sem perceber, aprofunda ainda mais o problema. Outro ponto importante é que a perda de músculo não afeta apenas a estética. Ela impacta diretamente o seu metabolismo. Quanto menos músculo você tem, menos energia seu corpo gasta ao longo do dia. Isso significa que, com o tempo, emagrecer fica mais difícil e manter o resultado se torna ainda mais desafiador. E é exatamente aqui que começa um ciclo perigoso. Você emagrece, perde músculo, desacelera o metabolismo e, mesmo sem perceber, prepara o terreno para um possível efeito rebote no futuro. E no próximo tópico, você vai entender por que esse processo acontece principalmente em quem usa Mounjaro sem estratégia. O que faz esse problema acontecer com tanta frequência em quem usa Mounjaro não é o medicamento em si, mas a forma como o corpo responde a ele quando não existe estratégia por trás. O Mounjaro reduz muito o apetite, e isso à primeira vista parece perfeito. Você come menos sem esforço, sente menos vontade de beliscar e o peso começa a cair rápido. Só que existe um detalhe que muda tudo. Menos fome não significa que seu corpo precisa de menos nutrientes. Ele continua precisando de proteína, energia, vitaminas e estímulo para manter suas funções e preservar a massa muscular. Quando você simplesmente segue a falta de apetite e passa a comer muito abaixo do necessário, cria um ambiente ideal para a perda de músculo acontecer. Outro erro comum é achar que, já que está emagrecendo, não precisa se preocupar com qualidade alimentar. A pessoa come qualquer coisa em pequenas quantidades, sem priorizar proteína, sem estrutura, sem estratégia. E isso agrava ainda mais o cenário, porque o corpo não recebe os sinais necessários para preservar o tecido muscular. Existe também a ausência de estímulo físico. Sem algum tipo de treino de força, mesmo que leve, o corpo entende que aquele músculo não está sendo usado e, portanto, pode ser descartado para economizar energia. É como se ele estivesse sempre buscando eficiência, reduzindo tudo o que considera desnecessário naquele momento. Então, o que acontece é uma combinação silenciosa: menos comida, pouca proteína e ausência de estímulo muscular. Esse conjunto cria o ambiente perfeito para o corpo perder exatamente o que você deveria preservar. E no próximo tópico, você vai entender o erro mais comum que conecta tudo isso e que está travando o resultado de muita gente sem que elas percebam. O erro mais comum de quem usa Mounjaro e começa a ver o peso cair rápido é simples, mas extremamente prejudicial: acreditar que quanto menos comer, melhor será o resultado. Essa lógica parece fazer sentido no início, porque a balança responde rápido. Só que o corpo não funciona assim a médio e longo prazo. Quando você reduz demais a quantidade de comida, principalmente sem estratégia, o seu corpo entra em modo de economia. Ele passa a gastar menos energia, desacelera o metabolismo e começa a priorizar apenas o essencial para sobreviver. Tudo o que não é considerado vital naquele momento entra na lista de corte. E o músculo, infelizmente, está nessa lista. Além disso, existe um efeito psicológico envolvido. Como você não sente fome, você acredita que está fazendo tudo certo. Não há desconforto que te alerte, não há dor que te faça parar. Isso cria uma falsa sensação de segurança, enquanto o seu corpo está, aos poucos, perdendo qualidade estrutural. Outro ponto crítico é que essa redução exagerada de comida diminui também a ingestão de proteína, que é o principal nutriente responsável por preservar a massa muscular. Sem proteína suficiente, o corpo não tem matéria-prima para manter o músculo. E sem estímulo alimentar adequado, ele simplesmente começa a reduzir essa massa para se adaptar. E aqui está o problema que muita gente só percebe depois. Emagrece rápido, mas o corpo não responde como esperado. Falta firmeza, falta definição, falta aquele aspecto saudável que deveria vir junto com o emagrecimento. E no próximo tópico, você vai entender como começar a virar esse jogo sem precisar parar o uso do Mounjaro. A virada começa quando você entende que não precisa lutar contra o Mounjaro. Precisa aprender a usar ele a seu favor. O problema nunca foi o medicamento, mas sim a forma como você organiza sua alimentação e seu corpo enquanto usa Mounjaro. É aqui que a maioria erra, porque acredita que sentir menos fome significa que pode simplesmente comer menos e pronto. O primeiro ajuste é simples, mas poderoso. Você precisa comer com estratégia, não com base na fome. Mesmo sem vontade, seu corpo ainda precisa de nutrientes para funcionar bem. Isso significa que você precisa garantir uma ingestão adequada de proteína ao longo do dia, porque é ela que vai sinalizar para o seu corpo que o músculo precisa ser preservado. Outro ponto que muda completamente o jogo é o estímulo muscular.
Você não precisa começar com treinos complexos ou intensos, mas precisa mostrar ao seu corpo que aquele músculo está sendo usado. Pode ser um treino leve, exercícios em casa, mas precisa existir. Sem esse estímulo, o corpo entende que não há necessidade de manter essa estrutura. Além disso, é importante manter uma alimentação minimamente equilibrada, mesmo em menor quantidade. Não adianta comer pouco e comer mal. Seu corpo precisa de qualidade para conseguir responder bem ao processo de emagrecimento e manter o metabolismo ativo. Quando você faz esses ajustes, o cenário muda completamente. Você continua emagrecendo, mas passa a preservar o que realmente importa. O resultado deixa de ser apenas um número na balança e começa a aparecer no espelho de forma mais firme, mais definida e mais saudável. E no próximo tópico, você vai entender por que pessoas que não fazem isso acabam enfrentando um problema ainda maior depois que param o uso. O problema que quase ninguém considera começa a aparecer depois que o uso do Mounjaro é interrompido. Enquanto você está usando, o controle do apetite facilita o processo, mas quando esse efeito diminui ou acaba, o corpo responde de acordo com o estado em que ele ficou durante o emagrecimento. E é aqui que mora o risco. Se você perdeu peso preservando o músculo, seu corpo continua com um metabolismo mais ativo, mais eficiente e preparado para manter o resultado. Mas se você perdeu uma quantidade significativa de massa muscular no processo, a realidade é outra. Seu metabolismo está mais lento, seu corpo gasta menos energia e qualquer aumento na ingestão de comida passa a ter um impacto muito maior. Isso significa que o ganho de peso pode acontecer com mais facilidade. Não porque o medicamento parou de funcionar, mas porque o corpo está menos preparado para lidar com a nova fase. E é exatamente isso que muitas pessoas chamam de efeito rebote, quando na verdade o problema começou lá atrás, durante o processo de emagrecimento mal estruturado. Outro ponto importante é o aspecto visual. Sem músculo suficiente, o corpo não tem estrutura para sustentar o resultado. Mesmo mantendo um peso menor do que antes, a aparência pode não ser satisfatória, o que gera frustração e a sensação de que todo o esforço não valeu a pena. E é por isso que entender esse processo desde o início muda completamente o seu resultado final. Porque não se trata apenas de emagrecer rápido, mas de construir um corpo que consiga manter esse resultado com qualidade ao longo do tempo. E no próximo tópico, você vai entender o que realmente diferencia quem tem um resultado duradouro de quem vive nesse ciclo de emagrecer e recuperar. O que realmente separa quem emagrece e mantém o resultado de quem vive nesse ciclo de perder e recuperar peso não é força de vontade, não é disciplina extrema e nem sorte. É estratégia. É entender como o corpo funciona e tomar decisões alinhadas com isso desde o início do processo. Quem consegue um resultado duradouro não é quem come menos, é quem come melhor. Não é quem evita tudo, é quem sabe exatamente o que precisa priorizar. E dentro desse contexto, existe um ponto central que muda completamente o jogo: a preservação da massa muscular durante o emagrecimento. Quando você mantém o músculo, seu corpo continua ativo, seu metabolismo se mantém mais acelerado e você cria uma base que sustenta o resultado ao longo do tempo. Isso significa que você não depende para sempre do uso do Mounjaro para manter o peso. Você constrói um corpo que consegue se sustentar. Por outro lado, quem foca apenas em emagrecer rápido, sem essa preocupação, acaba criando um cenário instável. O corpo perde eficiência, o metabolismo desacelera e qualquer mudança na rotina pode resultar em ganho de peso. É um resultado que não se sustenta porque foi construído sem estrutura. E existe um detalhe que muita gente ignora. O corpo responde aos sinais que você dá todos os dias. Se você entrega proteína suficiente e estímulo muscular, ele entende que precisa preservar essa massa. Se você não entrega esses sinais, ele simplesmente reduz o que considera desnecessário naquele momento. Então a diferença entre um resultado passageiro e um resultado duradouro não está na velocidade do emagrecimento, mas na qualidade desse processo. E no próximo tópico, você vai ver com clareza o tipo de resultado que você pode construir dependendo das escolhas que fizer a partir de agora. Agora existem 2 caminhos muito claros na sua frente. E a diferença entre eles não está no medicamento, mas nas escolhas que você faz enquanto usa o Mounjaro. O primeiro caminho é o mais comum. Você continua comendo pouco, sem estratégia, ignora a necessidade de proteína, não estimula o músculo e foca apenas no número da balança. O resultado vem rápido, mas junto com ele vem a perda de estrutura, a flacidez,
o metabolismo mais lento e, com o tempo, a dificuldade de manter esse peso. O segundo caminho exige mais consciência, mas entrega um resultado completamente diferente. Você entende que precisa nutrir o corpo mesmo sem fome. Organiza sua alimentação de forma estratégica. Prioriza a proteína. Cria estímulo muscular e usa o Mounjaro como uma ferramenta, não como solução única. Nesse cenário, o peso também diminui, mas o corpo responde melhor. A aparência muda, a firmeza aparece, e o resultado começa a fazer sentido de verdade. A grande diferença entre esses dois caminhos é que um deles te leva para um ciclo de frustração, enquanto o outro constrói algo sustentável. E essa escolha não acontece no final do processo. Ela acontece todos os dias, nas pequenas decisões que você toma sem perceber. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa esperar dar errado para começar a fazer certo. Quanto antes você ajusta isso, maior a chance de construir um resultado que você consiga manter sem depender exclusivamente do medicamento. No próximo e último ponto, você vai entender a decisão que realmente muda tudo quando o assunto é emagrecimento com Mounjaro. Existe uma decisão simples que muda completamente o seu resultado com o Mounjaro, e ela não tem nada a ver com aumentar dose, acelerar processo ou buscar resultado mais rápido. A decisão é parar de tratar o emagrecimento como uma corrida e começar a tratar como construção. Quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de olhar apenas para o peso e começa a observar a qualidade do seu corpo. Passa a perceber sua força, sua firmeza, sua disposição e a forma como seu corpo responde ao longo do tempo. O emagrecimento deixa de ser apenas sobre perder quilos e passa a ser sobre construir um resultado que faça sentido no espelho e na sua rotina. Isso significa respeitar o processo, alimentar o corpo mesmo sem fome, dar estímulo para o músculo e usar o medicamento como uma ferramenta dentro de uma estratégia maior. Significa entender que resultado rápido sem estrutura quase sempre cobra um preço depois. E quando você faz essa mudança de mentalidade, você sai do padrão comum. Você deixa de ser mais uma pessoa que emagrece e recupera tudo depois, e passa a construir um corpo que se sustenta. Um corpo que responde melhor, que mantém o metabolismo ativo e que não depende de soluções temporárias para continuar no controle. No final, não é sobre o quanto você emagreceu, mas sobre o que você construiu no processo. Porque é isso que vai definir se o seu resultado vai durar ou se vai ser apenas mais uma fase. E no próximo vídeo você vai entender quem realmente deveria usar Mounjaro e quem deveria evitar, mesmo querendo emagrecer.